Galera, muito boa tarde, sou o Milton Fabiano da Silva, esse é o canal Milton Silva Filósofo e vamos aí fazer mais uma discussão sobre a política no Brasil nos últimos dias, né? Essa semana aí foi marcada por grandes movimentos que ocorreram não só no Brasil, como no mundo, tá? No último dia 31 de maio, no Brasil, nós tivemos aí os primeiros movimentos de manifestações de rua contra o governo do presidente Jair Bolsonaro, né? Iniciado aqui em São Paulo pelas torcidas organizadas da Gaviões da Fiel e torcidas de outros clubes que se uniram aí para defender a democracia no país. É claro, né, que o momento não é o adequado, mas devido às circunstâncias aí das últimas manifestações de grupos favoráveis ao presidente, se fez necessário que isso ocorresse. Nós, que somos defensores aí da democracia, devemos também combater os atos antidemocráticos. Quando você tem aí grupos que saem às ruas pedindo pelo fechamento do Congresso Nacional, pelo fechamento do Supremo, pela volta do AI-5, pela intervenção militar, defendendo o golpe militar, aqueles que defendem a democracia vão ter sim que também se manifestar. Eu recomendaria que não saíssem, mas o momento pediu, né? Espero que esses movimentos continuem como tem sido até agora, nesse domingo, dia 7 de junho, que os movimentos ocorreram de forma pacífica, porque é isso que o ser que nos governa quer, que os movimentos que são contra ele façam aí, ocorra aí atos violentos, para que ele haja como uma intervenção militar, com uma lei de segurança nacional, pedindo aí, né, a implementação do artigo 142 da Constituição, para que seja utilizado o uso da força para conter a desordem. Então, espero que os movimentos de rua contrários ao governo sejam aí movimentos que ocorram de acordo com a pacificidade, que não quebrem, que não tumultuem, que não depedrem, tá? Espero que continue assim. Os movimentos ocorridos hoje no Brasil foram bem bacanas, muito importantes e, em maioria, em relação ao que tem acontecido aí dos movimentos pró-governo. Afinal, né, tem aí o movimento encabeçado por muitos canais do YouTube, muitas pessoas aí que fazem parte da sociedade civil, que é o movimento Somos 70%, e eu faço parte desse movimento, fazemos parte do movimento aí que é desfavorável, que é contra esse ser que nos governa, sobre esta coisa que nos preside, que age de forma insana, que age de forma contra a lei, contra a Constituição, que desrespeita os princípios democráticos. Enfim, somos 70%, somos a maioria, estamos vivendo um momento difícil, mas nós somos a maioria e vamos superar esse sujeito que nos governa por meio dos princípios democráticos. Vamos tirá-lo do governo de acordo com a Constituição, pelo processo de impeachment, como defende o professor Miguel Reale Júlio, que ele não tem competência para assumir o cargo, tem que impedi-lo, porque ele não tem condições de governar o país. Então, devemos aí, tá, agir de acordo com os princípios constitucionais, de acordo com a lei, respeitando aí os princípios democráticos, mas combatermos essa força opressora, esse governo nefasto, esse governo racista, esse governo aí que desrespeita as minorias, que quer destruir a Amazônia em nome aí de garimpeiros, em nome aí de pessoas que querem utilizar as terras indígenas e as terras da Amazônia para fins e benefícios econômicos, tá? Temos que combater isso. Como disse, a semana teve aí inúmeras manifestações, não só no Brasil, como no mundo, ok? Tivemos aí as manifestações antirracistas no mundo inteiro por conta da morte do Floyd, aquela morte inaceitável, aquele assassinato, aquela coisa assim desprezível que ocorre no mundo inteiro, infelizmente. Nós temos polícias no mundo inteiro, não só no Brasil, não só nos Estados Unidos,
que praticam atos racistas. Racismo não é mimimi, homofobia não é mimimi, temos que entender isso, são coisas que acontecem, são coisas que estão presentes e que devem ser combatidas. Esse canal é um canal antirracista, esse canal é um canal antifascista, esse canal é um canal que vai defender a igualdade de gênero, que vai defender sempre os princípios democráticos, que vai defender a igualdade, que vai defender a liberdade de expressão, sem ofensas, sem ameaças. Esse canal quer defender, sim, os princípios democráticos. Esse canal é principalmente anti-bolsonarista. Esse canal não aceita, o professor que está aqui não aceita que princípios democráticos sejam desrespeitados. Nós devemos defender a democracia, nós devemos defender a liberdade de expressão, as igualdades das minorias. Tá? Nós devemos defender a diversidade cultural. Não é só um país de brasileiros, é um país de indígenas, é um país de asiáticos, é um país de negro. Nós somos uma sociedade multicultural, nós somos uma sociedade que vive aí da pluralidade. Não é uma sociedade única. Nós devemos combater essa ideia de eugenia, de uma raça pura, de uma raça única. Nós somos um conjunto de mistura de povos. Nós temos a miscigenação de povos, tá? Isso deve ser defendido. Então, as manifestações que ocorreram hoje no Brasil, elas tiveram aí diversas situações, diversos momentos, tá? Diversas causas, diversas bandeiras que devem ser respeitadas. O nosso presidente queria que houvesse um enfrentamento e não houve. Ainda bem, né, que os governos do estado aí colocaram os manifestantes em locais diferentes para evitar esse conflito entre os grupos que estão aí fazendo os seus atos de manifestação. O Bolsonaro, na sua live de quinta-feira, xingou os manifestantes de analfabetos, de maconheiros, afirmava ele, que se fosse fazer uma prova do Enem, tiraria nem 5. Mas engraçado, né? Para um governo que tem um ministro da educação que não sabe escrever. Engraçado, né? Um ministro da educação que comete erros de português assim grosseiros. E ele fala dos manifestantes. Será que ele conseguiria fazer uma prova e tirar 5 com os absurdos que ele e seus filhos escrevem e falam? Será? Será que ele é capaz de fazer uma prova do Enem e tirar uma nota boa? Acredito que não. Mas ele quer difamar, ele quer diminuir o tamanho dos protestos contra o seu governo, que serão maiores, que vão se intensificar, e nós vamos nos livrar desse sujeito que nos governa pelos princípios democráticos. Bom, hoje passando aí pelos jornais, e desde sexta-feira, né, nós temos observado aí que os dados sobre as mortes em relação à Covid no Brasil foram atrasados e omitidos. E segundo o próprio presidente, para que o jornal nacional não tivesse notícia para dar. Olha o absurdo. Em nome de uma ideia que ele tem, de um delírio que ele tem, que a imprensa o persegue, que a imprensa não é séria, ele atrasa e está omitindo dados. O Brasil, nessa semana, durante todos os dias, teve, sim, recordes de mortes. Tivemos aí as mortes de mais de uma pessoa por minuto. Enquanto isso, o governo, né, o presidente que nos preside, esse ser que é responsável aí pelo maior cargo da nação, diz com todas as letras que todo mundo morre. Mas nem todo mundo morre de uma pandemia, presidente. Nem todo mundo morre por conta de uma doença que o senhor nega, que o senhor a todo momento fez que não existisse, chamou de gripezinha, chamou de resfriadozinho. Isso é inaceitável. Nós temos aí um ministro interino da saúde por 20 dias. O combate à Covid tem sido desprezado pelo senhor. O combate à Covid tem sido relaxado pelo senhor.
E o senhor que diz que não vão colocar no seu colo, é sua responsabilidade, sim. Se tivesse tomado medidas de acordo com o Ministério da Saúde, na época do Mandetta, nós não estaríamos nesta situação. Ok? Nessa semana ainda o ministro vai depor, né, o ministro da Educação, sobre acusação de racismo em relação aí à China e forja, né? Coloca lá apoiadores que foram pagos pelo mesmo lanche mortadela que o PT pagava para os seus apoiadores, levantaram ele no colo. Esse governo do Jair Bolsonaro, que criticava tanto o Partido dos Trabalhadores, age de forma igual, financiando blogs na internet, financiando sites, canais do YouTube para defender algo que é indefensável. Bom, o governo propôs, né, pelo novo secretário aí da Saúde, né, que foi convidado aí, o homem da escola de inglês, a dizer que deve recontar os mortos, que está ocorrendo uma inflação de mortos, estão inflando os mortos. Acho que pelo contrário. O Brasil é um dos países que menos faz testes. E se fizesse o número de testes que se faz em outros lugares do mundo, nós teríamos um número de mortes pela Covid, pelo coronavírus muito maior. Então, vai cuidar das suas escolas, vai? Não vá ocupar lugar que o senhor não sabe. Por favor, tá? Segundo a Fiocruz, pesquisadores aí da Fiocruz, recontar esses dados, segundo matéria hoje do jornal Folha de São Paulo, isso vai ser um tiro no pé de cientista da Fiocruz. Segundo eles, os dados de 4 capitais mostram que muitas vítimas podem ter sido enterradas sem o diagnóstico da doença. Então, faça a contagem. Então, aí vocês vão ver que o número é muito maior e o problema é muito maior do que vocês admitem ser. Esse governo parece que só quer ter caras que dizem amém ao presidente. Os protestos aí que ocorreram hoje anti-Bolsonaro em Brasília, segundo matéria também da Folha, tem veto da PM e elas foram aí impedidas de ir participar da Praça dos Três Poderes, enquanto as manifestações pró-Bolsonaro foram permitidas. Por um lado, você tem aí uma certa diferenciação, né, entre manifestantes, mas por outro também é uma medida acertada para evitar o conflito, que é isso que o suposto déspota, né, um déspota não esclarecido que nos governa, quer fazer no país. Então, tivemos aí hoje, né, eu vi no canal do Henri Bugalho, primeiramente, e depois nos jornais, que o Olavo de Carvalho está pistola com o presidente. Foi o título até do canal do Henri Bugalho falando sobre isso, que chama o Bolsonaro de inativo e covarde, e diz que tem a capacidade de derrubar o governo. E depois ele volta atrás e dá ali um tom mais calmo para a situação, mas não poupa de críticas, segundo matéria da Folha de São Paulo, segundo os sites que eu observei aí, tá? Hoje teve um artigo também muito importante aí na Folha de São Paulo, ok? Um artigo que eu gostei bastante de ler, sobre a necessidade da religião, a volta da religião nesse momento de pandemia, né? Será que é necessária a religião? É do Hélio Schwartzen, se eu não estiver enganado, o artigo, que ele faz aí uma análise sobre a necessidade da volta dos cultos religiosos nesse momento de pandemia. A quem interessa, né? No Rio isso voltou, em São Paulo está sendo discutido se isso deve ser realizado. Precisamos, enfim, tomar cuidado, tá, galera? Porque isso pode gerar aí um aumento no número de casos de coronavírus. É claro que a religião é importante, ela tem ali, como diz o artigo do jornalista, um viés muito importante de calmaria, enfim, mas eu acho que nesse momento não é adequado a volta, ok? Então, seguindo, tivemos aí do Bruno também, o Glosian, na Folha de São Paulo, um outro artigo muito importante
sobre o Bolsonaro tentar atropelar governadores e incentivar a repressão de protestos. Ou seja, ele, de certa forma, os governadores dos estados estão preocupados com seus policiais militares, que nós sabemos que a maioria deles é bolsonarista e adora, sim, bater em preto, pobre, estudante, trabalhador, né? Nós sabemos como isso acontece das abordagens, basta ver o que aconteceu no Rio de Janeiro com o menino João Pedro, com a Ágata e com outros aí, né? E nas grandes favelas brasileiras, nas grandes periferias brasileiras e do mundo, o quanto a polícia age de forma insana, de forma violenta com a população mais pobre. Você não vê ações violentas no Morumbi, no Leblon e outros locais do Brasil, né? Nós vemos essas ações violentas sempre contra o preto pobre, periférico e contra as pessoas de comunidades das classes mais baixas, né? Enfim, isso é um problema que nós devemos aí combater de forma efetiva. Bom, hoje saiu uma matéria aí no Financial Times, onde diz que o Bolsonaro acende medo na democracia brasileira. Isso é matéria aí do estado de São Paulo, ok? Onde o jornal britânico faz uma análise das falas de Bolsonaro e das práticas de Bolsonaro, chamando ele de Trump dos trópicos, né? As suas ações são indevidas, são incabíveis e que isso pode trazer problema para o país. A Procuradoria está abrindo aí uma investigação e vai cobrar o Ministério da Saúde sobre o atraso da divulgação dos números. Nós temos o Ministério da Saúde quer, na verdade, subnotificar os números para dizer que a situação não é tão ruim quanto parece, segundo aí as afirmações dos jornais que eu li e dos sites que tenho pesquisado a respeito disso, tá? Então, a democracia brasileira precisa aí superar essa situação de caos que nós estamos vivendo, de um governo que quer omitir dados. Isso quem faz são tiranias, são ditaduras, como a ditadura venezuelana, a ditadura cubana, a ditadura da Coreia do Norte, tá? Todos esses países que colocaram aí número de casos inferiores são países que omitem dados. E são países que esse pessoal que defende o governo defende. Eu tenho aí altas críticas ao governo da Venezuela, ao governo cubano, pela restrição de liberdade de imprensa, enfim, perseguições a opositores políticos, né? Não é porque Cuba tem uma saúde pública ali, né, de qualidade, um processo de educação legal, que a gente não pode criticar. Uma família, né, que fica no poder desde 1959 até hoje, não defende os princípios democráticos. Esse canal aqui não é um canal de esquerda também, não é um canal que vai defender atrocidades da esquerda, não, vou criticar atrocidades da esquerda, vou criticar atrocidades da direita, enfim, é um canal que defende o princípio democrático. Meu posicionamento político é uma social-democracia, meu posicionamento político é mais de centro-esquerda, tá? Mas que tem aí, e eu defendo sim a participação de PPPs, políticas públicos-privadas, participação do Estado, participação do setor privado, enfim, eu defendo aí que o Estado atenda às necessidades da população, mas que permita, sim, a participação das empresas privadas de acordo com os princípios da lei, que regem a lei, enfim. Bom, se vocês gostaram desse vídeo, peço a vocês aí, antes de mais nada, tá? Dizer aí sobre a morte do garoto Miguel, estava me esquecendo. Mais uma vez, uma empregada doméstica, negra, pobre, vai atender a patroa rica, branca, de posses, onde tem lá o seu marido, que ocupa um cargo político importante, é prefeito da cidade, deixa uma criança sozinha no elevador e que acaba levando à morte dele. Ela não teve a intenção? Claro que não, mas ela agiu de forma irresponsável. Tá? Imaginem se fosse o contrário. Galera, eu peço a vocês que
Pensem sobre isso. Nós vivemos num mundo racista, nós vivemos num mundo em que existe o machismo, que existe a homofobia. Essas coisas, essas críticas, essas defesas, esses direitos que as minorias lutam, não são mimimis. São problemas que nós enfrentamos em nosso cotidiano e que precisam ser superados. Já deviam, na verdade, mas ainda continuam a existir. Enquanto ficar morrendo pretos, pobres, periféricos, ou brancos, pobres e periféricos, o nosso país não vai mudar. Enquanto nós tivermos um número imenso de mulheres sendo violentadas por seus próprios maridos, enquanto nós tivermos em nossa sociedade famílias que fazem mal aos seus filhos, nós não seremos uma sociedade justa. Família, como eu sempre digo, é toda a forma de amor. Não existe um único tipo de família. Família é tudo aquilo que tem amor. Então, a partir do momento em que nós vemos atrocidades ocorridas em famílias, né, ditas tradicionais, nós devemos combater. Não existe apenas um tipo de família, não existe apenas um tipo de povo brasileiro. Somos um povo miscigenado, somos um povo que tem aí o multiculturalismo, um pluralismo e que deve ser respeitado. Temos que ter espaço para conservadores, temos que ter espaço, sim, para pessoas que exigem reformas e mudanças. Nós não temos que ter espaço para fascistas, para racistas, para machistas, para genocidas, para homofóbicos. Para isso, não. Temos que ter espaço para pessoas que respeitem a vida humana. Toda vida tem valor. Toda vida deve ser respeitada. Tá? É um canal, mais uma vez, antifascista. Vidas negras valem, vidas brancas valem, vidas de homossexuais valem, vidas de heterossexuais valem, vida de mulheres valem. Vida vale, toda vida vale. Isso é importante ser colocado, tá? Peço a vocês que ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam, compartilhem o vídeo e um abraço e até mais.